Olá, meu nome é Amanda e eu vou começar falando um pouquinho sobre a nossa empresa, que é a Raia Drogasil. A Raia Drogasil é uma companhia brasileira líder no mercado de farmácias que surgiu em 2011 através da fusão de duas redes, a Droga Raia e a Drogasil. A Droga Raia atua no mercado farmacêutico e trabalha com diversos produtos. Entre eles, os principais produtos comercializados na empresa são cosméticos, produtos de higiene pessoal e medicamentos. Seus principais concorrentes são a drogaria DPSP, a farmácia Pague Menos e a Panvel. Falando um pouquinho sobre a missão, visão e valores da empresa, a missão é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da sua vida. A visão é gente que cuida da gente. Os valores da empresa são ética, eficiência, inovação, visão de longo prazo e relações de confiança. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a história da empresa no mercado de capitais. Em 1977, a rede abriu seu capital e deu um passo muito importante. Foi a primeira empresa do varejo farmacêutico brasileira a ter as suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Isso impulsionou a novos investimentos e também na abertura de novas lojas. E a cada dia que foi se passando, a cada ano foi se passando, a rede foi conquistando a confiança de seus funcionários e clientes, sempre mantendo o crescimento constante, responsabilidade e também de forma sólida. Atualmente, as suas ações estão listadas na Ibovespa, na B3 e também no mercado fracionado. Além de suas ações, a primeira aprovação de debêntures da Raia Drogasil foi realizada em março de 2017, sendo debêntures simples, não conversíveis em ações, da série Quirografaria em série única, no valor de 300 milhões de reais. Desde então, a Raia Drogasil vem impulsionando cada vez mais seu crescimento no mercado de ações e nesse ano, em maio de 2022, foi aprovada a 7ª emissão de debêntures simples, também não conversíveis em ações, da espécie Quirografaria, série única, no valor de 550 milhões de reais. A empresa obteve uma margem de liquidez recorrente do último período de 2022 apurada em 2,28% e possui uma margem bruta atual de 29,37% no mesmo período. Neste período, também possui um ativo circulante de 8.943.540.000 reais, tendo uma liquidez de 2,28%, que é a porcentagem que convertemos em dinheiro em mãos. Assim, a capacidade de negociação do primeiro e do segundo trimestre fechou de uma forma positiva e maior apurada do que no último trimestre de 2021. Até julho de 2022, a empresa teve uma receita bruta de 7,6 bilhões e um crescimento de 22,4%, com 16,1% nas lojas maduras. Com isso, a Raia Drogasil vem crescendo tanto em lucro bruto e líquido quanto em desenvolvimento geral. Com sua rentabilidade, a empresa vem avançando de forma acelerada na estratégia digital, atingindo 764 milhões de reais até o último trimestre. Isso representa uma apresentação do varejo de 10,5% e um crescimento de 46,9% sobre o mesmo período do último ano. A receita líquida da empresa subiu 22% no comparativo anual, passando de 5,868 bilhões para 7,179 bilhões agora em 2022. O endividamento bruto da empresa totalizou em 2.369.000 reais, dos quais 82,3% correspondem a debêntures emitidas em 2018, 2019 e 2022 e a certificados recebíveis imobiliários emitidos em 2019 e 2022, enquanto 17,7% correspondem a outras linhas de crédito. As estimativas e premissas para a Raia Drogasil não mudaram muito em relação ao parâmetro de seu desenvolvimento, exceto para a redução de IPS de 7% em 2023, com o resultado de pressão das despesas financeiras devido ao aumento dos juros e suposições de taxa. Análise do desenvolvimento. Diante de uma pandemia nos últimos anos, a Raia Drogasil vem prosperando economicamente. A crise trouxe uma alta no faturamento em um setor inesperado. O esperado seria em medicamentos, mas na verdade foi em proteção, em luvas descartáveis e máscara. E em segundo lugar, em medicamentos e testes do Covid-19.
A crise afetou o mercado de uma tal forma que a Raia Drogasil deixou os lucros de lado e focou nas pessoas em parcerias com convênios e hospitais. Houve a abertura de novas lojas, trazendo empregabilidade e plano de carreira para os colaboradores. Em 2021, o desafio foi suprir a inflação, que fechou em 10,06% e tentar ao mínimo repassar para a população. Em 2022, houve uma queda e fechou em 6,82%. No primeiro semestre, a Raia Drogasil vai expandir a carreira dos seus colaboradores também. Analisando os resultados do primeiro e segundo semestre de 2022 com uma de suas maiores concorrentes, a farmácia Pague Menos, é possível verificar que a Raia Drogasil vem obtendo grandes resultados e segue em frente demonstrando grande potencial de crescimento. Comparando o balanço patrimonial da Raia Drogasil com o seu setor de atuação, que é o setor farmacêutico, é possível verificar que a Raia Drogasil possui menos dinheiro investido a curto prazo nos 2 anos analisados, 2020 e 2021, diferente do que é visto no ativo não circulante, tendo uma diferença de 9,7% e 5,8%, comparando com o seu setor de atuação nos anos de 2020 e 2021, respectivamente. Com os dados do passivo e patrimônio líquido da Raia Drogasil, é possível verificar que a sua estratégia sofreu alterações ao longo do período analisado, pois a maior parte dos seus investimentos passou a ser financiado pelo capital próprio. Aqui nós temos os indicadores econômicos dos anos de 2020 e 2021 do Brasil e também uma comparação entre esses 2 anos e podemos ver que sofreu grandes alterações devido à pandemia da Covid-19. Agora iremos falar sobre análise de risco e retorno das ações, começando pelo tema retorno e volatilidade. Retorno e volatilidade significa que realizamos a coleta dos dados do período de 2020 e 2021, possibilitando os cálculos dos indicadores, e sendo assim possível concluir que os resultados da Raia Drogasil são semelhantes à Bolsa de Valores, a B3. Comparando novamente o ano de 2020 e 2021, percebe-se que houve uma queda no retorno esperado e no desvio padrão. A queda no retorno significa que o risco que o acionista possui ao investir nessa empresa diminuiu, pois quanto maior o risco, maior o retorno que se espera obter com a ação, e o risco menor demonstra que os fatores externo e interno que interferem no risco estão teoricamente controlados, o que nesse caso representa como a pandemia atingiu a Raia Drogasil, já que no ano de 2021 o mundo já começou a ter mais conhecimento sobre a Covid-19, ou seja, analisamos que a relação ao mercado, o impacto que a Raia Drogasil irá sofrer será 2 vezes menor. Nos períodos de novembro de 2021 e janeiro de 2022, tiveram 2 doges estrelas da manhã, onde o mercado estava tendo uma baixa, ou seja, um valor de fechamento inferior ao valor de abertura. E logo em seguida observamos um aumento maior na oferta e na procura. Em março de 2022, vemos uma indecisão no mercado, caracterizada por 2 spinning, tops seguidos. Esses 2 martelos tinham a sombra de preço mínimo, maior do que o preço máximo. Logo, no primeiro tivemos um fechamento de baixa, onde o preço de fechamento foi inferior ao preço de abertura. E em seguida tivemos um fechamento de alta, onde o preço de fechamento foi superior ao preço de abertura. De julho de 2022 a setembro de 2022, ocorreu uma tendência de alta formando topos que se mantiveram em crescimento. E de março de 2022 a maio de 2022, ocorreu uma tendência de baixa, formando topos que se mantiveram decrescentes. Vemos uma evolução na ação do período de maio de 2022, após um teste de suporte proporcionando um cenário oportunista para vender as ações, a um preço mais alto e em seguida encerrar as operações com lucros exponenciais. Observe-se que no período de março de 2022 a maio de 2022, tivemos uma resistência na alta dos preços, onde o aumento da força da venda foi maior do que a procura de compra. Em seguida, vemos um candle de reversão para alta, onde o preço das ações volta novamente a subir. A empresa está sendo negociada acima do seu valor patrimonial. Porém, com os dados coletados, é possível analisar que no passar dos anos, o valor que a empresa vem sendo negociada está caindo. Comparando os anos de 2020 e 2022, houve uma queda aproximadamente de 1%. O valor patrimonial da empresa cresceu durante o período analisado. Portanto, conclui-se que mais pessoas estão investindo capital próprio na Raia Drogasil, já que a quantidade de ações disponíveis para compra não sofreu alteração. O indicador EBITDA mostra quanto tempo levaria para pagar os investimentos que a empresa fez. Tendo como base o EBITDA, é possível verificar que, com o aumento do EV em paralelo com o EBITDA, permite que a empresa leve menos tempo para pagar os investimentos que realizou. A ROI indica que a capacidade da empresa de gerar lucro, algo está relacionando com a gestão da Raia Drogasil. E com isso, vemos que os trabalhos dos gestores têm evoluído durante esse período, de 2020 a 2022,
fazendo o retorno sobre ativos subir de 4,58 para 5,07.